Fala, galera! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao The Bull Leg Brasil. Essa aqui é a nossa segunda semana aí, segundo vídeo de análise da semana que aconteceu da NFL. Hoje é segunda-feira, gravando esse vídeo na segunda-feira, ainda tem mais um jogo para acontecer aí, para encerrar de vez a semana da NFL. O jogo que vai acontecer nessa noite às 10h15 da noite entre a Cincinnati Bengals e Jacksonville Jaguars. Mas vamos lá, né? Nesse final de semana aconteceram 11 jogos, que eu já vou passar aqui. O banner já vai estar passando aí para você com o resultado de todos eles. E dentro desses 11 jogos, eu separei alguns aí que eu acho que são foram os melhores jogos no final de semana e que são os que têm mais impacto para a tabela, né? A tabela que eu vou até trazer para vocês, depois eu vou colocar aqui certinho para você ver como é que ficou cada conferência, né? Tá aí, primeira conferência que a gente vai aparecer aí é a AFC, as classificações. Tá aí a AFC na ordem AFC West, AFC East, né? E aí depois a AFC North, depois a AFC South, e por último a AFC West. Tem aí toda a classificação, acho que fica bem fácil, bem visível para todo mundo acompanhar e tirar qualquer dúvida aí na imagem mesmo, né? Na NFC East tem o Dolphins na primeira colocação, seguido de Bills, que tá de bye, né, nessa semana, não jogou essa semana, só joga na próxima semana. O Jets, que perdeu mais um jogo. Patriots na quarta colocação, que agora tá com a campanha histórica, horrivelmente histórica aí, com 2 vitórias apenas e 10 derrotas, né? Histórico para a carreira do Bill Belichick. Daí ele que persegue o recorde de treinador com mais vitórias como treinador da NFL. Ainda não está bem longe de conseguir. Vai precisar, se continuar no Patriots, vai precisar de pelo menos mais 2 anos. Aí, se não me engano, ele está a 17 vitórias de distância de Don Shula, que é o primeiro. Aí na AFC North você tem o Baltimore Ravens, que também estava de bye nessa semana, não jogou, com 9-3, seguido do Steelers, que agora tem um problema na posição de quarterback, né? O Kenny Pickett se machucou durante o jogo e muito provavelmente não deve jogar o próximo jogo, que é contra o Patriots também. Então você que gosta aí de um jogo bem jogado, se prepare para na quinta-feira acompanhar o Mitchell Trubisky contra muito provavelmente Bailey Zapp, né? Deve ser o jogo que vai levar o ataque na NFL há 30 anos atrás. Ser uma corrida atrás da outra. Se prepara aí para ir dormir bem cedo nesse jogo aí. Aí na terceira colocação no NFC Norte ainda você tem o Cleveland Browns perdendo, né, o último jogo nesse final de semana, que nós vamos comentar depois até. E o Bengals que ainda joga, lembrando que o Bengals não tem mais Joe Burrow para o restante da temporada, ele que machucou o pulso direito, né, o pulso que ele lança a bola, então ele está fora da temporada, também não joga mais, só no que vem para Joe Burrow. Na AFC South você tem Jacksonville Jaguars, que ainda joga essa noite. Indianapolis Colts, surpreendentemente, na segunda colocação, aí, com 7 vitórias, e mais surpreendente ainda vem o Texans na terceira colocação com também 7 vitórias, né? Nos critérios de desempate, o Colts ainda tem a vantagem. E Tennessee Titans, que acho que não chega a ser uma decepção, ele está na quarta colocação, porque ele era uma grande incógnita no começo da temporada, né? A gente não sabia como seria a situação de quarterback no Tennessee Titans, e é um time que vem envelhecendo sem muitas novas adições, e teve aí a contratação do DeAndre Hopkins, o wide receiver que veio do Arizona Cardinals, mas com a definição com a situação de quarterback ainda indefinida, o impacto dele no time não foi tão grande assim, né? Agora parece que o Titans realmente confia mais no Will Levis, que foi selecionado aí no último draft, e deve seguir com ele pro restante da temporada e pro futuro, né, para ver o que tem no garoto também. E é isso. A AFC West, que tem o Kansas City Chiefs, como era esperado, na primeira posição. O Broncos surpreendendo um pouco na segunda colocação, e começou o ano muito mal, e aí vem de 5 vitórias seguidas até perder esse último jogo nesse domingo para os Texans, que a gente vai falar também.
mas tem uma campanha aquém do esperado, eu diria, né? Mesmo com a chegada de Sean Payton, o ano do Russell Wilson, ano passado, foi catastrófico, assim, ninguém esperava um salto muito absurdo com a chegada de Sean Payton, né? E ele tem conseguido administrar, né, a situação de quarterback ali, mudou um pouquinho o jeito do Russell Wilson jogar, lembrando bastante o Russell Wilson do Seattle Seahawks, é um time que confia mais no jogo corrido e aí o Russell Wilson tem a oportunidade de brilhar em momentos mais esporádicos, né, mas não tanto carregando o time como era em Seattle. E aí o Chargers, que é uma decepção há 4 anos já, todo ano é uma decepção, um time que tem o quarterback que tem no Justin Herbert não pode ter apenas 5 vitórias na temporada e 7 derrotas, né? É um grandíssimo candidato a trocar de treinador no final do ano. E o Raiders, que também tá de bye essa semana, não jogou, e tem toda a situação lá do Josh McDaniels ter sido mandado embora, tá com o treinador interino no comando, o quarterback é rookie, o time tem bastante talento, né? Mas, assim, muitas coisas acontecendo, como todo ano acontece na cidade de Las Vegas. Então, não dá muito para saber o que vai acontecer com o Raiders, que ainda está na briga, né? Então, vamos aguardar aí, ver como que, que ele vai se dar no final. E aí também temos a classificação da NFC. Na NFC West, você tem o San Francisco 49ers em primeiro, o Rams em segundo, surpreendendo todo mundo, né? Nós vamos falar mais tarde do Rams. O Seahawks em terceiro, ainda empatado com o Rams, mas perdendo no critério de desempate. O Arizona Cardinals com 3 vitórias apenas, acho que até bem esperado pelas mudanças e por ter perdido o Kyler Murray por quase metade da temporada, jogando com quarterback em reserva, né? Então isso dá uma boa diferença aí e ele tem voltado, o time tem jogado um pouquinho melhor. Na NFC East tem o Philadelphia Eagles com 10 vitórias e 2 derrotas apenas. Cowboys correndo atrás do Eagles, né, tentando beliscar um título de divisão aí. O Giants com apenas 4 vitórias surpreendeu negativamente no início da temporada, mas hoje a gente já espera o Giants realmente mais perder do que ganhar, né? E o Washington Commanders também apenas 4 vitórias. É, e sim, o Washington trocou de dono, então tá um time que está em reformulação, é mais um candidatíssimo aí a ter um novo treinador no próximo ano. E tanto ele quanto o Chargers tem os nomes do Bill Belichick aí ventilando, né? Vamos ver, porque o período de especulação vai começar bastante. Vai ser bastante breve aí. Em breve vai começar esse período de rumor voando para tudo que é lado. E aí tem na NFC North, na NFC North você tem o Lions em primeiro, né? O que não acontece há muitos anos. Ah, o Vikings em segundo, o Green Bay com a vitória de ontem fica em terceiro. E nesse momento vamos classificando os três aí para a pós-temporada. Se eu não me engano, o Packers passa o Seahawks e o Rams também na disputa por uma vaguinha nos playoffs. Enfim, e o Bears a gente só espera derrotas atrás de derrotas. Né? É um time que é uma verdadeira bagunça ainda tentando entender se o treinador vai ter uma nova oportunidade ou se com a escolha bem alta que deve ter aí causada por essa campanha catastrófica do Panthers aí, eles vão acabar recebendo a primeira escolha, né, no draft geral e se vai abraçar o Justin Fields ou se vai começar de novo, né? É, é, mas é isso, a temporada do Bears aqui para frente é tentar o Justin Fields se confirmar como o quarterback do futuro. E na NFC South, provavelmente pior divisão de toda a liga aí. Tem o Atlanta Falcons é líder com uma campanha de 6 derrotas e 6 vitórias, o que é um absurdo. Mas enfim, um desses times vai acabar indo para os playoffs e vai jogar dentro de casa, né? Uma das loucuras aí que acontece no regulamento da NFL. Em segundo está o Tampa Bay Buccaneers, 5 vitórias, 7 derrotas, e em terceiro está o New Orleans Saints, que tem que olhar agora também, ver se
se o Derek Carr vai conseguir jogar mais pra frente. Ele saiu no final desse jogo no domingo, né? Porque se machucou, entrou o James Winston aí pra jogar o final do jogo. Enfim. É, em quarto lugar tá o Carolina Panthers, que tem a pior campanha da liga hoje, e não só isso, né? Não tem também a primeira escolha, porque trocou ano passado com o Bears para conseguir selecionar o Bryce Young, que é o quarterback que tá lá, que já mandou o treinador embora, o Frank Reich, que assumiu nesse mesmo ano e já foi mandado embora. Ele teve um período bem curto para conseguir se adaptar. Muito se diz que ele queria selecionar o CJ Stroud, que acabou indo pro Texans, e o dono da franquia quis selecionar o Bryce Young. Tem essa discordância aí, mas enfim, é um negócio que vai dar uma conversa aí, porque no próximo ano, muito provável, eles vão tentar ir atrás de um treinador que consiga fazer o Bryce Young jogar, mas não é só o treinador o problema também, né? É um time que não tem recebedor, linha ofensiva não é muito boa, o jogo corrido não funciona, então tem muito mais que só o treinador, só o quarterback dando de errado ali em Carolina. Então é isso, essa é a classificação da NFL até agora nas duas conferências. Eu separei alguns jogos aqui que eu acho que são foram os mais legais assim de acompanhar durante o domingo. Eu tento assistir um pouco geralmente assisto mais o jogo do Patriots, né, que é o time que eu torço, que gosto de assistir, mas tem sido bem difícil acompanhar o jogo até o final. Então, eu não sou muito fã de assistir jogo pela Red Zone, né, porque você acaba vendo tudo de todos os jogos e vendo nada, assim, você vê muito picado e tudo. Apesar de ser um negócio muito legal que eles fazem, pra você poder não perder nenhum lance de pontuação e tal, se você quer assistir e ver um time realmente jogar, eu não gosto muito de assistir por ali, mas aí vai do gosto, né? E aí eu separei alguns jogos aqui que acho que foram os mais interessantes do final de semana, assim, e que impactaram não só pelo jogo, mas pela classificação também, né? Primeiro que foi o Indianapolis Colts ganhando do Tennessee Titans. Titans que fez absolutamente de tudo para perder esse jogo. Não sei quem teve a oportunidade de acompanhar aí. O Titans não jogou mal, mas assim, em momentos muito importantes do jogo, acabou entregou a paçoca, na verdade, né? Tiveram dois blank punts bloqueados pelo Indianapolis Colts de maneira seguida, assim, o que é um absurdo. E na segunda vez, no segundo punch bloqueado, o Panther não teve nem tempo de chutar a bola. O cara chegou em cima dele antes dele conseguir colocar a bola para chutar. E ele acabou se machucando na jogada. Como ele também era o holder do time na hora do, do field goal, ele também, o Panther é o holder do time. O Titans ficou sem holder e sem Panther. Aí começou o Nick Folk, que é o kicker do time, chutar punt. Ele até chutou um punt, se eu não me engano. E o holder passou a ser o Tannehill, que é o quarterback reserva, mas ele não sabe fazer isso. Tanto é que no final do jogo, quando o jogo estava 25 a 25, teve o Titans foi lá, empatou o jogo na última campanha, conseguiu empatar o jogo para levar para prorrogação e era só fazer o extra point e aí defender que acabava o jogo. Mas o que aconteceu? Quem entrou como holder foi o Tannehill, que não é holder, e o Nick Folk, que não erra absolutamente nenhum chute, acabou errando aquele extra point. Aí o jogo acabou indo para prorrogação muito, não só por causa disso, mas no final foi aquele erro lá, porque deveria ter acabado com um ponto a mais pro Titans, e acabou que foi para prorrogação. Na prorrogação, o Titans teve a posse de bola primeiro, fez um field goal, e na resposta do Colts, o Gardner Minshew acertou um passe longo no campo do Titans, garantiu pelo menos um empate e conseguiram marcar o touchdown, né? Mas o jogo em si foi muito marcado pelos erros do Titans, né? É, o time do Colts surpreende muito, justamente porque perdeu o quarterback logo no começo da temporada, né? O Anthony Richardson, que foi a quarta escolha geral do draft, aí tinha muita esperança dele se adaptar rápido na liga, é um cara muito forte, lembra bastante o Ken Newton, assim, no estilo de jogo, e o treinador que foi contratado era o treinador que meio que arrumou a carreira do Jalen Hurts lá em Filadélfia, né? Então ele era o coordenador ofensivo que ajustou o esquema do time para jogar com o Jalen Hurts e muitos esperavam que ele faria o mesmo com o Anthony Richards. Mas ele se machucando,
Aí eles têm provavelmente o melhor backup da liga, que é o Gardner Minshew. É, então tá uma campanha ali meio na barrigada, mas o Colts está na briga ainda, né? Ainda segura lá a sétima vaga dos playoffs na NFC. É um time que tem uma defesa muito boa, muito rápida. O jogo do Colts é o jogo corrido, e quando não funciona tem um certo problema aí, né? Porque o Gardner Minshew, igual ontem, o Gardner Minshew brilhou, mas não dá para esperar que todo final de semana ele que vai ser o cara do time, né? Então, por exemplo, ontem ele teve uma partida que ele jogou, ele acertou 26 passes de 42 tentados para 312 jardas e 2 touchdowns. Mas o time não conseguiu correr muito, né? O Zach Moss, acho que foi o que mais correu com 51 jardas em 19 tentativas. Eu tive 2,7 jardas por tentativa, não é absolutamente nada. E do outro lado, você tem um Titans que ainda coloca o jogo nas costas de Derrick Henry, correu muito bem com a bola, o time teve um total aí de jardas corridas de 177 jardas corridas e deu 224 passes. Acertou mais ou menos 50% dos passes que tentou o Will Levis. É um jogador que tem se mostrado competente, mas o time realmente não consegue finalizar os jogos, né? Não vejo o Titans brigando por nada, além de colocar o Will Levis para jogar e ver o que ele tem para entregar ali. Mas assim, foi um jogo bem maluco. Quando você olha os lances, você vê que o Titans deveria muito ter ganhado mais de uma vez ali. O Titans teve oportunidade de fechar o jogo. É o que eu falei, né? Quando que você vê na NFL acontecer dois bloqueios de punch num jogo só e do mesmo time ainda de maneira seguida? Foi um negócio que absurdo, assim. Então, acho que fica de lição aí pro Titans. O treinador lá, o Mike Vrabel, vai comer o toco de muita gente no vestiário aí durante a semana, viu? Aí você teve também depois, também no jogo da 1 hora da tarde, né? Das 3 horas da tarde, o Saints recebendo o Lions e perdendo de 28-3. É mais um clássico time aí, o Saints, como é que fala? É um time que não consegue fechar os jogos, né? Tem muito problema no ataque. Tem o amigo aí, torcedor do Saints, que toda semana reclama do coordenador ofensivo, que ele só chama passo para trás. Mas é um time que realmente ainda não consegue se encontrar no ataque. A defesa é muito forte, né? Deu de frente com o time do Lions, que começou no primeiro quarto, estava 21-0 já pro Lions. E o time lutou e foi buscar o jogo ainda. O Derek Carr teve um bom jogo, começou muito mal, depois teve um bom jogo assim, mas se machucou no final. Aí quando ele se machucou, virou um Deus na cuda, né? Porque James Winston, assim, não que o Carr esteja jogando muita bola, mas James Winston é sempre uma faca de dois legumes. Ele é um cara que ele pode, do mesmo jeito que ele pode lançar um touchdown de 80 jardas, ele vai lançar 3 interceptações no seguida. Então é um cara que é muito irregular, assim, ainda ontem o Saints usou bastante o Taysom Hill, né, que é um quarterback meio híbrido ali, ele joga de quarterback, joga de running back, às vezes alinha com o fullback, os caras colocam ele de tight end. É um cara que tá em todo canto do campo, né? Ele é jogador, né? Ele não tem muita posição definida. Tanto que o contrato dele é a coisa mais maluca que existe na NFL, né? É baseado em quantos snaps em cada posição que ele vai receber, a grana dele. Mas foi um time que lutou para chegar até o final, tentando, assim, teve chance, campanha que poderia ter virado o jogo, e aí o time dá um fumble no snap, né? Então, o Saints é um time muito irregular, que não tem um ataque muito definido, assim, muito. Não dá para confiar no ataque do Saints. A defesa fica muito tempo em campo, é por isso que acaba tomando muito ponto, mas é uma defesa muito forte ainda, né? E contra o Lions foi isso, tomou 21 pontos de uma vez e aí segurou o Lions por um período, o time teve chance. O placar elevado do Lions acontece porque as 3 primeiros drives do Lions acabaram em touchdown, então não dá até para culpar muito a defesa, que eu acho que ela não jogou tão mal assim, jogou bem, mas o ataque realmente não consegue, às vezes, é, se igualar ao nível que a defesa que o Saints tem, né? E o Lions voltando a ganhar aí, depois de um período meio ruim que passou perdeu inclusive pro Packers, até, né, que chegou naquele jogo do hype do Thanksgiving e tal, e perde pro Packers. Jared Goff jogou muito bem
ontem também. Ele é um jogador que ele vem melhorando bastante conforme vai passando a carreira dele. É um cara que o próprio time do Lions confia muito e ele lança poucas interceptações, né? Quando ele não entrega a bola para o adversário, o Lions tende a, se não ganhar, pelo menos estar sempre dentro do jogo aí. O Lions correu para 142 jardas, o que é um caminhão de jardas, né, no jogo. Teve quase 7 jardas por jogada. E foi um time que não matou o jogo, mas assim, a vitória foi encaminhada logo no primeiro quarto, já com 21-0 de vantagem, e depois foi um jogo normal, né? Meio administrado assim pelo Lions. Mas o Lions é um dos times que eu coloco um pouco de fé aí no, nos playoffs. Eu acho que vai dar um trabalho. É um time que às vezes ele se empolga e é muito difícil de segurar. Você tem Jahmyr Gibbs, David Montgomery, dois running backs, que é o que eles falam de em inglês fala one-two punch, né? Como se estivesse dando 1 e 2 no box ali, como running back, que o Jahmyr Gibbs recebendo passe é muito bom. É um jogo parecido com o do, não na mesma qualidade, mas parecido com o do Christian McCaffrey. O David Montgomery também, assim, as corridas, tem umas corridas explosivas. Eles têm um wide receiver, o Jameson Williams, que ele foi selecionado, se eu não me engano, 2 anos atrás. Aí ele se machucou na primeira temporada. Aí nessa temporada ele foi suspenso logo no começo, porque ele estava envolvido não envolvido em esquema de aposta, mas ele tinha apostado, né? E a NFL não permite que jogadores apostem no esporte que eles jogam e tal. E ele foi pego em apostando, aí foi suspenso por mais tempo. Então é um cara que não conseguiu ainda dar uma sequência, mas é uma arma assim que se ele conseguir se acertar no time, é um cara muito bom. E tem também o Sam Laporta, o Tyrande, tem o Amon-Ra St. Brown, o wide receiver. Então, o Sam Laporta teve 140 jardas ontem. Ele adiantou com farofa o time do Saints. Mas é um time que tem muito talento. Jared Goff é um cornerback muito seguro, muito correto. Né? Ele faz o que o time precisa para ganhar e tem sido cada vez e é um time que tem ganhado cada vez mais confiança, né? Um time que está no verdadeiro empolgou ali, né? E ama jogar pelo treinador, né? Como eu já falei no vídeo anterior, é um time que os caras eles entram de cabeça numa parede pelo treinador. Então é um time para ficar de olho. Não acho que tenha talento para passar por Eagles e 49ers, mas acredito que vai dar bons jogos quando eles se enfrentarem aí. Então, esse daí foi o segundo jogo que eu tinha separado aqui. O terceiro, que são duas surpresas aí no ano para mim, né? Pelo menos o Texans recebeu o Broncos e ganhou por 22-17. Né? Primeiro, o Houston Texans. Eles têm tido já alguns anos que têm conseguido escolhas altas no draft e as escolhas têm respondido muito bem dentro de campo. Né? O Derek Stingley, que é um cornerback, ele foi a terceira escolha geral do mesmo ano que foi o Sauce Gardner do Jets, que aí ele foi escolhido em quarto. E muitos criticaram o Texans falando que o Sauce Gardner, que era o bom cornerback do draft, não é o Derek Stingley, mas ele tem, desde que o DeMeco Ryan chegou, né, que é o novo treinador do Texans, que é um treinador mais defensivo, o jogo dele, assim, explodiu, né? Ontem ele teve 2 interceptações contra o Russell Wilson. É um cara que tá jogando muita bola, muito rápido. Tem ainda o Will Anderson Jr. lá, que também ontem tirou, fez um bullying contra o Russell Wilson, né? Que é um edge do defensive lineman lá do Texans, né? Jantou o Russell Wilson ontem, tava toda hora no cangote do cara, não deixou o cara pensar e ter paz. E tem também Tank Dell, que foi selecionado, o wide receiver foi selecionado esse ano. Ele foi uma baixa aí, ele não deve jogar mais na temporada, ele vinha sendo o melhor wide receiver do time, tem quase 1.000 jardas já, mas ele se machucou a fíbula, e aí não joga mais no, no resto do ano. E você tem o CJ Stroud, né? O segundo quarterback selecionado ano passado no draft.
e que vem jogando muita bola. Tá tomando a liga aí de susto, né? Ele tá jogando muito, tá parecendo um jogador muito veterano, né? Ele é muito calmo no pocket. Quando precisa sair do pocket, ele também consegue fazer os lançamentos. É um cara que você, a todo instante, você fica. Quando ele dá aquela parada, sentado e começa a olhar, você fica esperando onde ele vai acertar o passe, e geralmente acontece. Então é um cara que tem surpreendido muito e tá carregando esse Texas, né? Que tem um time bom, não é nada absurdo, mas tem um time bom, um elenco bom que tá se remontando aí com o tempo e tem surpreendido. Eles estão se classificando aí para os playoffs, né? Tá na terceira colocação, tá atrás do Colts. Eles devem pegar uma vaguinha nos playoffs e surpreende, uma surpresa positiva. E do outro lado tem o Broncos, né? Como eu já falei no começo até do vídeo, Sean Payton chegou vindo com toda a pompa aí de campeão do Super Bowl, né? Que ficou não sei quantos anos no Saints lá, ficou mais de 10 anos no Saints. Realmente mudou a história da franquia do Saints. Ele como treinador, Drew Brees como quarterback. E ele ficou um ano parado, sendo comentarista, né? E esse ano voltou quando o Broncos foi vendido para a família que é a dona do Walmart. E aí os caras chegaram lá querendo, como fala, revitalizar tudo depois do ano catastrófico do ano passado, querendo colocar o medalhão lá para tomar conta do Russell Wilson e tal. Trouxeram o Sean Payton. O Sean Payton começou o ano muito mal. Eles tiveram, acho que 5 vitórias, 5 derrotas seguidas aí. Aí o time tava 6-3, 3-6, acho. Agora não vai falhar a memória. Mas agora começou, ganhou 5 jogos, tava com a maior sequência de vitórias seguidas aí, tava com 5 vitórias seguidas e ressuscitou na temporada, né? Um time que ainda briga por vaga nos playoffs, tem que brigar por vaga nos playoffs. A troca que fez com o Seattle Seahawks pelo Russell Wilson foi um negócio que, se não for bem administrada, ela ia realmente jogar o Broncos uns 3 anos para trás na história aí, porque trocou, acho que são três escolhas de primeira rodada. Foi um caminhão de coisa embora. E aí, Champeito chega meio que em terra arrasada, consegue, troca o coordenador defensivo, troca o coordenador ofensivo, ele chama jogadas. Então é um cara que realmente tem muito conhecimento e sabe, tentou começar o ano jogando de um jeito, viu que não dava certo, com o Russell Wilson dando muito mais passe, sendo o cara do time e tal, e agora mudou, né? O time tenta correr muito mais com a bola, até porque não consegue proteger o Russell Wilson também por muito tempo. Então, tenta correr mais com a bola e abrir as oportunidades correndo com a bola, tentar fazer a defesa defender o jogo corrido e aí vai abrir as oportunidades para o Wilson soltar as bombas que ele costuma soltar, que a gente estava acostumado a ver no Seattle Seahawks, né? Se você olhar nas estatísticas lá, o Russell Wilson não teve um bom jogo, teve 3 interceptações, lançou só para 186 jardas e foi um jogo que ele não teve sossego, assim, uma vez que o Broncos ficou já 10 pontos atrás do placar, o time tem que começar a lançar mais a bola, correr atrás do placar, aí ficou bem complicado pro Broncos, porque aí tem que lançar mais a bola, aí fica mais fácil de marcar, o jogo, apesar de eles terem tentado correr com a bola, não conseguiu também, a defesa do Texans foi muito bem, e meio que deu uma quebrada nesse estilo de jogo do Broncos, né? O Broncos correu só 118 jardas no jogo e passou 164. Então não foi. A defesa do Texas realmente jantou o Broncos, né? E aí fica difícil. Mesmo o Cortland Sutton teve só 2 recepções, ele recebeu uma bola que foi uma bola longa, mas ele teve 2 recepções apenas com 77 jardas. Jerry Jeudy, que muito se falou quando ele veio de Alabama, quando ele apareceu, ele era parceiro lá do Mac Jones, do Patriots, em Alabama. O Jerry Jeudy, um baita jogador, velocidade, isso, aquilo, mas também nunca entregou nada. Acaba que o Cortland Sutton é o principal recebedor desse time do Broncos, é o alvo favorito do Russell Wilson. E o time tá indo, meio na barrigada, mas tá indo, né? Tá agora com uma campanha de 6-6 e ainda tem chances, né? Nada decidido ainda pro Broncos, mas já é muito melhor do que era
no começo do ano, né? Do campeonato ainda. Da temporada, na verdade. Então, fica assim pro Broncos e Texans. Aí, o jogo seguinte que eu gostei bastante foi Browns e Rams. Gostei mais pela curiosidade, assim. O Rams passou o carro, né, no Browns, jogando em casa. O Rams ganhou por 36-19. O Browns tem uma defesa muito forte, muito boa, mas que não funcionou, né? Contra o Rams. Até porque ficou muito tempo em campo. O Rams, que é um trabalho, deve ser o melhor ano de trabalho do Sean McVay. Você dificilmente reconhece um nome que tem no time do, do Rams, assim, fora as estrelonas, né, que é o Stafford, você sabe quem é, Cooper Kupp e Aaron Donald, vocês sabem quem é, mas é um time que o ataque é baseado em Puka Nacua, né, que é um recebedor aí que foi selecionado tarde no draft, acho que ele é escolha de sexta rodada do draft, e ele tá jogando muita bola, ele é um cara que toda hora aparece, ele lembra muito o estilo do próprio Cooper Cup, né? Toda hora ele aparece e tá sozinho, correndo com uma avenida aberta para ele. Então é um achado aí e prova que o Sean McVay é um dos, né, se não o melhor, um dos melhores técnicos aí da liga, com certeza. O Rams teve, ó, deixa eu pegar aqui os números. Puka Nacua recebeu 4 bolas para 105 jardas. DeMarcus Robinson, 4 bolas para 55 jardas. O Cooper Cup recebeu só 39 jardas, mas são 6 recepções. Então é um time que está distribuindo a bola muito bem. Assim, esse Pucanacua caiu como uma luva nesse time do Rams, está jogando muita bola. E do outro lado você tem o Browns, que perdeu o quarterback, o Deshaun Watson, o cara que tem o contrato mais caro da liga e ainda não joga. É um absurdo, parece karma, né? Porque por todo o, o que cerca aí a história do Deshaun Watson, ele acabou sendo premiado por tudo que aconteceu com ele no passado. A NFL acabou. A NFL não, né? É injusto falar, mas o Browns acabou premiando ele com o maior contrato da história da liga, totalmente garantido. E é um cara que não joga, simplesmente não joga, né? Já tá, acho que são 3 anos já que ele fica nessa de entra pouco, não joga e tal. E tá enferrujado. Quando eu tava jogando, tava claramente enferrujado. E vamos ver, né, pro próximo ano. Aí tentou com o PJ Walker, né? Trouxe o PJ Walker durante a temporada para ver se jogava. Aí também não funcionou. Tentou o rookie, o DTR, né? Que é o Dorian Thompson, Dorian Thompson Robinson. Tentou com ele também, não funcionou. O time não consegue atacar pelo ar, né? Depende muito do jogo corrido. Só que aí também perde o Nick Chubb durante a temporada. Agora você tem um jogo corrido que é baseado em Kareem Hunt e Pierre Strong Jr., Jeremy Ford. Kareem Hunt, já era do time, saiu, voltou agora para essa temporada. Já também os melhores anos dele também já ficaram para trás, lá quando ele estava no Chiefs e os primeiros anos dele no Brown. Aí você tem Pierre Strong Jr., que foi um cara que foi selecionado pelo New England Patriots 2 anos atrás e não deu certo lá, acabou sendo trocado por Browns. Mas assim, aí não tem PJ Walker, não deu certo. DTR não deu certo. Aí vai atrás de Joe Flacco, que já tava lá no sofá dele em casa, tranquilão, relaxando. Foi chamado, chegou na semana, treinou a semana inteira e já chegou soltando 44 passes. Acertou 23. Teve uma interceptação no final, que ele tentou lançar uma bomba lá pro Elijah Moore, acabou sendo interceptado, mas assim, já estava meio no desespero. O placar engana um pouco do que foi o jogo, né? O jogo não foi tão fácil para o Rams, o jogo foi muito mais apertado. Aqui no final as coisas acabaram desandando um pouco, porque o Browns no final do jogo teve que arriscar mais e acabou sofrendo os turnovers. Mas assim, o Browns, apesar de ter um baita de um time, uma baita defesa, um ataque muito carregado e regular, não tem o principal peça que é o quarterback, né? Já tá no quarto quarterback diferente durante o ano, isso daí não é receita para sucesso de ninguém. Então, ainda assim tem 7 vitórias e só 5 derrotas, ou seja, o ano não tá perdido para eles, mas vai ficar bem difícil se
não definir essa posição aí, se não achar uma maneira melhor que só correr com a bola, correr com a bola, correr com a bola e tentar passe longo. Precisa ajeitar o estilo de jogo se for o Joe Flacco escolhido, precisa acertar o time pro estilo de jogo dele, né? E o Flacco deveria ser titular lá no Jets, mas enfim. É, e aí você tem mais um jogo, e aí fica nisso, né? Esse jogo aí, eu achei um jogo bem interessante, não achei que seria desse jeito, mas enfim, o Rams me surpreende muito esse ano, e até por essa dificuldade de reconhecer a grande maioria dos nomes que eles têm no ataque e principalmente na defesa, né? Aí o jogo mais importante no domingo, que foi o 49ers e Eagles, né? É uma reedição da final da NFC do ano passado. O Eagles, que no ano passado o jogo começou bem parelho entre os dois, na final da NFC, aí o Brock Purdy se machucou, aí entrou o reserva, que eu não vou lembrar agora na época quem que era, mas também se machucou, e o 49ers praticamente terminou o jogo sem nenhum quarterback, né? Praticamente o Christian McCaffrey jogando de Wildcat lá, recebendo a bola para correr só e ficou bem difícil. Aí esse ano, né, todo mundo saudável, todo mundo é, jogando muito bem, os dois times jogando bem, né? O Eagles capengando um pouquinho, mas o 49ers teve umas 3 semanas ali que foram meio complicadas, teve 3 derrotas seguidas, mas se recuperou e tá sambando na cara dos adversários aí. O 49ers venceu por 42-19 dentro da casa dos Eagles e assim não tomou conhecimento do adversário, né? O Brock Purdy lançou 27 bolas, acertou 19 passes para 314 jardas e 4 touchdowns. McCaffrey teve um caminhão de jarda também. Ele recebeu 3 recepções para 40 jardas. Depois ele ainda correu para 93 jardas em 17 tentativas. Debo Samuel recebeu 4 bolas para 116 jardas. George Kittle recebeu 4 para 60. Foi um caminhão de jarda para cima da defesa do Eagles, que começou muito bem. Mas o time do 49ers tem George Kittle. Se não é o melhor, é o segundo melhor tight end da liga. Aí tem Debo Samuel, que é provavelmente top 5 wide receiver na liga. E é um cara que joga tanto de wide receiver como de running back. Nos Estados Unidos eles falam, né, que é um running back jogando de wide receiver, que sabe jogar de running back. Você tem o Christian McCaffrey, que é o melhor running back da liga, que ele é um running back, ele é um wide receiver que joga de running back, jogando de wide receiver, jogando de running back, o cara faz tudo dentro do campo também. Tem o left tackle, que é o nome dele. Esqueci o Brown, esqueci o nome dele, mas enfim, tem o left tackle, que é um dos melhores da liga também, que o cara tem 300 quilos e corre como se tivesse 100, então é também um dos melhores da liga, ou seja, a defesa tem Fred Warner, tem o Nick Bosa, tem o Greenlaw, que foi expulso ontem, tem o Chase Young, é muito talento nesse time do 49ers, como também é muito talento no time do Eagles, mas a defesa do 49ers é muito física, e eles realmente é, maltratam o adversário. Foi um jogo, ficou muito claro assim, que o 49ers ganhou no físico, né? Apesar de ter tido ótimas jogadas de A.J. Brown no Eagles, até do Devonta Smith jogou bem também, mas assim, o 49ers jantou com farofa o ataque do Eagles, não conseguiu andar em campo, né? Você vê quebrado por quartos aqui, o primeiro quarto foi 6-0 para o Eagles, o segundo quarto 14-0 para o 49ers, o terceiro 14-7 para o 49ers e o quarto 14-6 para o 49ers. Chegou uma hora no Chegou uma hora no jogo que o 49ers parecia que ia entrar em campo e fazer o ponto, fazer touchdown como bem entendesse. Foi o que aconteceu até o fim do jogo, né? O Eagles não conseguiu realmente parar. A defesa do Eagles às vezes parece que não tem muito esquema, ela vai mais no 1 contra 1 ali e deposita todo o seu plano de jogo no talento que eles têm, né? Que é muito, mas pegou um time que é o grande favorito para ser campeão do Super Bowl, o 49ers, né? O talento que eles têm, tanto de um lado da bola quanto do outro.
ele é bem acima assim do resto da liga. O Brock Purdy não precisa fazer muito. É um quarterback que acho que já se provou, já está provado aí que ele é um cara mais do que competente, mais do que capaz de vencer, né, na NFL. Eu acho que às vezes ele é um pouco subestimado. Ele não é nenhum Patrick Mahomes da vida, mas ele é um cara que, sim, ele é suficiente. Ele entende muito do esquema do Shanahan, né, que é o treinador do 49ers, entende muito do esquema, entende muito do que ele tem que fazer. O que é pedir para ele? Ele parece ser aquele tipo de quarterback que ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, que ele não é capaz de fazer. E ele tem sido perfeito assim no jogo dele. Ele é um dos nomes que está como concorrente aí para prêmio de MVP, né, o melhor jogador da temporada. Apesar de meu voto hoje seria no McCaffrey, que eu acho que sem ele, sem o Deebo Samuel, o ataque do 49ers não funciona. Mas enfim, é um quarterback que é muito bom e vai ser muito difícil alguém parar esse time do 49ers. Eles tiveram aquela cãibra mental durante a temporada, que foi justamente quando o Deebo Samuel ficou machucado. E aí ficou um jogo um pouquinho, fica um pouco diferente, fica um pouco mais estático, né? Porque você não tem aquele receiver que, que muda como a defesa vai olhar para o seu ataque, né? Apesar do McCaffrey segurar bastante a onda nesse ponto. Mas enfim, eu acho que é isso. Só foi um embate entre dois times favoritíssimos, assim, a jogar de novo a final da NFC, a não ser que algo muito absurdo aconteça, mas a demonstração de força do 49ers acho que foi além do que qualquer um podia esperar, assim. Eu esperava um jogo muito mais parelho e não aconteceu, né? Mas, enfim. E aí, para fechar, o domingo, no Sunday Night Football, você teve o Packers vencendo o Chiefs em Packers por 27-19, assim. E foi um jogo que ficou explícito. Mais uma vez, o que eu falei no outro vídeo, ficou muito claro a dificuldade que o ataque do Chiefs tem encontrado para jogar. É, pode por culpa em recebedor, tá soltando a bola, que é isso e aquilo, mas o próprio Mahomes não tá jogando bem. Ele lançou uma interceptação ontem que ninguém entendeu também. Se foi uma baita de uma recepção do cornerback, foi. Mas o passe foi tudo errado. Então acho que não é só os recebedores o problema do ataque do Chiefs. O Chiefs tem, se eu não me engano, em notas, eles são a terceira melhor linha ofensiva do campeonato da NFL. Eles têm uma das melhores defesas também. E o que está acontecendo é a sintonia entre Mahomes e os recebedores. Mesmo o Kelsey parece não, às vezes parece não clicar tanto o jogo assim, né? Talvez ele esteja com muitas férias aí com a esposa nova, mas eu acho que esse ano ele deu uma caída. Apesar de ser o único cara é, com mais talento, ano passado ele também era, e o time conseguiu jogar mais, né? Tem lá o Isaiah Pacheco, que é o running back que recebe muita bola também, mas o corpo de recebedores está deixando um pouco de desejar, isso com certeza. E teve também no jogo, teve suas polêmicas, deram uma falta no Mahomes, que eles deram como é, falta de uso de força desnecessária, né, do defensor, mas o Mahomes ainda estava dentro do campo correndo com a bola. Então foi uma falta que não era para ter sido dada no final do jogo isso, e aí teve uma claríssima interferência no passe para o Valdez Scantling no final do jogo também, que os juízes também não marcaram. Teve, claro, tem todas as polêmicas aí, mas acaba no final ficando elas por elas, né? Não acho que o juiz influenciou tanto assim no resultado, porque teve erro para os dois lados. Então não dá para saber. E o que aconteceu é que o Chiefs realmente não conseguiu entregar no final, né? Porque teve a última bola do jogo, teve a oportunidade ainda de ir atrás do empate e não conseguiu. Então acho que fica muito na conta dos Chiefs e o Packers aí se renovando depois da saída do Aaron Rodgers, né? O Jordan Love tem os seus momentos, ele ainda se mostra um cara muito mais confiante do que era no começo da temporada. Hoje ele tem jogado muito bem. Ontem ele acertou uma porção de passes assim
espetaculares. Numa 4ª-1, até ele mandou uma bomba pro alto, caiu no colo do cara no meio de 3 defensores do Chiefs. Então é um quarterback que se mostra promissor. Ficou 3 anos sentado no banco aprendendo aí atrás do Aaron Rodgers, né? Do mesmo jeito que o Aaron Rodgers ficou no passado sentado 3 anos atrás de Brett Favre, assim, as coisas têm acontecido exatamente da mesma maneira que aconteceram na carreira do Aaron Rodgers lá em Green Bay. Então eu acho que é um cara que pode dar alegria aí pro torcedor os cabeças de queijo aí. Mas também teve a ponto negativo aí que o Christian Watson ontem se machucou no final do jogo, não sei ainda qual o resultado, né? Se ele se preocupa para o futuro ou não, mas é um recebedor, para quem não sabe, é o camisa 9 do Packers, é um recebedor que é muito rápido e ele é meio que a válvula de escape ali nas bolas longas, né? Então fica de olho. Mas acho que o Packers dá uma animada agora para esse final de temporada, ele ainda tem muita chance ainda de pegar os playoffs, e aí uma vez dentro dos playoffs a gente vê o que acontece, né? Mas foi um jogo que eu gostei do que vi do Packers. Não esperava, assim, fazia tempo que eu não vi o jogo inteiro do Packers e acho que é um time que tá bem, assim, pro futuro. Tem bons recebedores, o quarterback parece que está se ajustando, o jogo corrido continua sendo ótimo, é um dos melhores da liga, aí tem uma ótima defesa também, e é uma franquia que sempre soube draftar. Então acho que não tem. Vai ser muito difícil acontecer uma queda gigante assim na qualidade, né? Desde que o Jordan Love consiga realmente jogar e entregar o que o time precisa. E aí, é, tem mais um, eu vou passar rapidinho aqui só pelos resultados, para não ficar em branco aí, né? Teve, só para recapitular aqui os jogos ontem, os jogos das 3 da tarde, foi Colts 31, Titans 28, Falcons 13, Jets 8, um jogo dificílimo de assistir, meu Deus do céu. Lions 33, Saints 28, Broncos 17, Texans 22, Chargers 6, Patriots 0. Patriots conseguiu perder com o placar de futebol. Parabéns aos Patriots. Patriots que eu vou ter que fazer um vídeo só pra falar dos Patriots aí no futuro, porque tá muito ruim de ver, assim, tá um desastre. A defesa do Patriots, se tivesse um ataque minimamente competente, esse time ia ter pelo menos umas 9 vitórias aí, porque a defesa realmente é muito, muito forte. Mas o ataque não faz absolutamente nada. Nada, nada. Não consegue fazer nada direito. Quando você acha que vai dar certo, dá tudo errado de novo, assim, anda para trás. É muito ruim, muito limitado. Cardinals venceu o Steelers por 24-10. Dolphins ganhou do Commanders, passou o carro no Commanders aí, ganhou de 45-15. Parece são dois times, estão um time de Série A e outro time de Série B, muito, muito acima o Dolphins. Passou o carro ontem aqui, tá? Só para dar uma olhada aqui no Tyreek Hill terminou o jogo com 5 recepções para 157 yards. É muita coisa. Ele também que é um dos grandes candidatos aí para MVP, viu? Esse é o ano que se tem um ano para não ganhar um quarterback, é esse aqui, porque tem Tyreek Hill, tem o Christian McCaffrey, tem o A.J. Brown, tem muitos jogadores jogando muita bola que não são MVPs, mas a gente sabe que no final das contas o que conta aí para as pessoas que votam, né, para os jornalistas que votam, é o cara ser quarterback. Enfim, só até sei o que vai acontecer, mas vamos deixar para o futuro. Teve também o Panthers perdendo mais uma aí para o Buccaneers, 21-18. 49ers ganhou do Eagles de 42-19. Browns perdeu para o Rams de 36-19. E o Packers venceu o Chiefs por 27-19. Ainda tem, essa noite ainda tem o jogo entre Jaguars e Bengals em Jaguars. O Bengals que vai sem o seu quarterback titular, né? Ele vai acabar jogando com Jake Browning de quarterback, mas ainda assim tem o T. Higgins deve voltar, Jamar Chase, Joe Mixon. Então é um time que honestamente não deve pensar em desistir de playoffs nem nada, porque ainda tem todo o seu time, menos o Joe Burrow lá, que é claro que é o principal, mas dá para tentar alguma coisa, né?
O Jaguars, que vem numa crescente aí na temporada, né? Precisa ganhar um jogo bem ganhado de um adversário, assim, nível top, né? Para convencer todo mundo. Mas é um time que vai para pós-temporada. O Lawrence, o quarterback, tem melhorado, tem se mostrado um pouquinho mais seguro, mas assim, ainda não é o cara que todo mundo esperava que era, porque quando entrou na liga, todo mundo falou, oh, desde o Peyton Manning não tem ninguém igual a ele, desde o Andrew Luck não tem ninguém igual a ele. Então a gente fica naquela expectativa que por enquanto não aconteceu, né? Mas é o jogo aí das 10h15 para acompanhar hoje. E é isso. Final aí da nossa conversa. Termina por aqui hoje. Vejo vocês na semana que vem. Prazerzaço aí pra todo mundo que assistiu. Quem não assistiu também, valeu. Mas estamos junto aí. Semana que vem estamos de volta. Muito obrigado aí. Grande abraço.